Como organizar um trabalho clínico independentemente da complexidade da demanda que seus pacientes trazem, os familiares trazem para você. Como visualizar melhor todas as possibilidades clínicas que você tem com essas pessoas. Olha só, a Muniz botou uma coisa aqui muito interessante. Ela colocou que familiares muito complexos, né, de coisas com ordens completamente diferentes, ela direciona para outros colegas para que, né, cada um atenda um problema específico. Mas, gente, antes da gente levar todas essas problemáticas, encaminhar para essas pessoas todas, eu preciso saber fazer uma coisa específica. É o primeiro ponto que eu já vou trazer aqui. O primeiro ponto que a gente precisa saber é saber fazer uma avaliação psicológica. Porque se eu não faço uma avaliação psicológica, eu não sei nem se é para indicar ou não. E o segundo ponto, que é o ponto que a gente vai pegar aqui nessa live, eu preciso saber quais são as intervenções e os serviços que eu tenho para oferecer e qual o objetivo de cada um. Se eu não sei disso, às vezes eu tô perdendo dinheiro e tô perdendo possibilidades, às vezes, mais ainda, de ajudar essa pessoa de uma forma mais eficaz do que encaminhando o caso. Então, gente, olha só, pegando o gancho da Muniz aí, né, que pegou um caso complexo, com familiares muito complexos, eu vou trazer um exemplo, inclusive, né, que chegou até mim. Uma colega falando que uma mãe tá com uma dificuldade muito grande de lidar com o filho. Olha só. A gente só de falar de mãe e filho, só duas pessoas da família, né, já é uma complexidade, né? São desejos diferentes, ou seja, objetivos diferentes que eles têm, né? E muitas vezes os pais, eles estão preocupados, nervosos pela forma como o filho está se desenvolvendo, né? Pela forma como o filho está agindo, o comportamento do filho, ou muito para fora, ou muito introvertido, ou seja, né? Agora, a gente não consegue entender, muitas vezes, como ajudar essa mãe, se, por exemplo, a gente já pensa, a primeira coisa que a gente pensa, psicoterapia para esse filho, para ajudar esse filho a se desenvolver bem. Só que a gente começa a entrar numa bolha de confusão aí. Como a gente começa a oferecer um serviço antes, primeiro, de avaliar o caso. Porque olha só o que aconteceu nesse caso. Na avaliação desse caso, a psicóloga avaliou que, na verdade, essa timidez, essa problemática não era um problema pro filho. Porque ainda não entendeu, porque ainda não passou por um processo de avaliação tão profundo. Mas não é, a primeiro momento não é um problema pro filho, é um problema para a mãe. Entende a diferença? E aí, tentou-se fazer psicoterapia, tentou-se fazer um processo de tratamento que não deu em nada. Por que não deu em nada? Porque um serviço de psicoterapia, olha aí a gente conhecendo nossos serviços, né? Serviço de psicoterapia, que é apenas um dos serviços, não se faz com alguém que não quer fazer. Não se faz com alguém, não, mas o adolescente, o pai pode obrigar? Pode, o pai pode obrigar ele a ir para o consultório, não a fazer o trabalho da psicoterapia. Isso não tem como obrigar ninguém, porque é um trabalho interno, entende? É uma decisão. Então isso que muitas vezes o psicólogo não entende, né? Agora, diante dessa problemática, quais são as possibilidades que essa mãe tem para lidar? Porque a mãe tá nervosa, né? Com o comportamento do filho, que tá preocupada com o futuro, tá preocupada com a vida dele, tá preocupada que ele não socializa, tá preocupada né, com a suposta timidez que ela diz que ele tem, que ainda não foi avaliada, porque timidez e introversão são coisas diferentes, então não foi avaliada profundamente para saber que tipo de isolamento é esse, né, que essa pessoa tem. E aí a psicóloga começa a não saber o que fazer nesse momento. E aí nesse ponto eu começo a perceber, e eu percebo muito isso em vários casos que eu recebo de supervisão. O principal problema, várias dúvidas que eu recebo por aqui também, de não conhecer as intervenções, né? No caso dessa mãe, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe aqui, o filho não quer a psicoterapia, a mãe está preocupada. Então a gente também não vai ignorar que a mãe está preocupada com a problemática do filho, né? Com aquilo que ela acha que é um problema. Então ela tá ansiosa, ela tá nervosa. Entende que os sentimentos são da mãe, não é do filho? Então a gente não pode, a gente vai precisar psicoeducar essa mãe sobre como funciona um tratamento psicológico, uma psicoterapia, no caso, né, que é o que ela quer contratar para o filho melhorar,
né? Ela entendendo o que se trata a psicoterapia, ela vai pensar assim, entendi. Agora, ela pode fazer uma psicoterapia já que ela está sofrendo. Se ela está sofrendo com a própria maternidade, com o que vem a vir o futuro, ou seja, ela pode se conhecer melhor sua própria maternidade, conhecer melhor sobre a própria vida para que ela lide de forma mais, solucione problemas de forma mais leve, de acordo com a personalidade dela. Mas o psicólogo também pode oferecer um serviço, né, mais focado, porque às vezes essa mãe, aí isso vai depender da avaliação, lembra? É a avaliação que vai fazer você ajudar, inclusive, a direcionar que tipo de tratamento vai ter ali. Aí às vezes a mãe fala assim, não, mas eu quero pro meu filho, eu quero ajudar o meu filho, não é nada pra mim, eu não quero ver nada na minha vida. Lembra que a gente não pode oferecer psicoterapia pra quem não tem a noção de que psicoterapia é pra qualquer pessoa, né? Todo mundo tá precisando de se desenvolver. Todo mundo tá no nível que sempre tem a mais a chegar, né? Todos nós. Então, o processo de psicoterapia é pra qualquer pessoa, né? Principalmente uma pessoa que atualmente está mal com a sua maternidade, não está insatisfeita com alguma coisa. Então é ótimo para a pessoa clarear as ideias, né? Agora, se ela ainda não enxergou isso e está focada no filho de uma forma muito fechada, muito inflexível, um serviço interessante para se oferecer nesse caso é um serviço de orientação psicológica. Olha um serviço bom para se oferecer. Por quê? Porque o serviço de orientação psicológica faz com que essa mãe aprenda todo o processo de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, até chegar à fase adulta, o que é saúde mental, a se relacionar melhor dependendo da fase da pessoa que ela está se relacionando, entendendo um pouco, trazendo um pouco de reflexão sobre a própria vida, o universo, a sociedade hoje. Então, por exemplo, aquilo que a mãe está chamando de isolamento, que está preocupada com socialização, a gente tem que começar a pensar, bem, na nossa época, né, anos 80, anos 90, a socialização realmente se dava presencialmente sempre, porque não tinha internet pra gente, né? Agora, hoje, a gente vive numa outra sociedade, uma sociedade, gente, com inteligência artificial hoje, né? Tá até além, né? Então, hoje a socialização também é através da internet. Então a gente não pode querer que um jovem que já conhece esse mundo se relacione da mesma forma que a gente se relacionava lá nos anos 80. Então a gente também precisa evoluir. Então fazer com que a mãe tenha conhecimentos sobre o desenvolvimento humano pode ser útil para que ela lide melhor, se comunique melhor. Então, sessões de orientação psicológica é uma coisa interessante. A colega Lia Muniz, que falou que saiu direcionando o caso para todo mundo, olha só como é que de repente poderia fazer um processo de psicoterapia com um jovem, são as possibilidades, né? Psicoterapia com um jovem, né? E orientação psicológica com os pais, para ao mesmo tempo eles estão... Pode direcionar o caso? Pode também, mas é mais trabalhoso assim, porque... essa interação se dá através de sigilo também, né? Então você não pode simplesmente abrir tudo, né, ali nesse processo, né? Então requer um certo sigilo ali também. Então é importante cumprir algumas normas técnicas, mas quando é você que está trabalhando, a gente pode oferecer psicoterapia familiar. A psicoterapia familiar, teve uma colega que falou assim, não dá para fazer psicoterapia familiar entre eles, porque eles não se dão bem. Gente, mas a psicoterapia familiar é justamente para que a família que convive junto, conviva melhor, se dê melhor, se entendam melhor. Não é que eles sejam melhores amigos, mas para que eles se escutem melhor, para que eles se respeitem mais, né? A psicoterapia não é para quem tá bem, quem se escuta, quem se dá super bem. Não tem propósito, né? Então, quando a gente conhece um pouco mais sobre as possibilidades de serviços que a gente tem para oferecer e também as possibilidades clínicas que a gente tem dentro dos nossos serviços e intervenções, os objetivos, né, de cada um deles, é muito mais fácil a gente trabalhar clinicamente, né? Iniciar uma possibilidade de trabalho. E aí, gente, eu tô falando também de pessoas que estão assim, chega uma família com o pai dependente químico, o filho com desvio de conduta, fazendo coisas erradas por aí, e a mãe sofrendo violência, a irmã
com problema mental, ou seja, esse tipo de complexidade. Como é que se lida com esse tipo de complexidade? A avaliação psicológica, é claro, ela vai fazer com que a gente enxergue o real problema dessas pessoas, o quanto eles se conectam nesse problema, né? Quais são a conexão entre esses problemas, para que a gente entenda o que é de encaminhamento e o que é nosso, né? Quais são as possibilidades que a gente tem, porque senão a gente não aproveita todo o esboço de trabalho que a gente tem, né? A gente já fica com medo, já, ai, toma esse caso aí, fica com esse aqui, eu fico só com esse aqui, né? Ou então eu direciono de uma forma que seria muito mais útil se eu trabalhasse, né? Então a gente precisa clarear mais a mente quanto a isso. Então, gente, para finalizar aqui, vamos prestar atenção nisso. Preciso entender quais são as possibilidades de serviços que eu tenho, senão eu fico limitada só querendo oferecer um serviço de psicoterapia, sem essas possibilidades que a Denise viu aí, viu? A Denise viu várias possibilidades de atendimento de uma família com complexidades diferentes, né? Então, a gente precisa entender quais são os nossos serviços e entender dentro das intervenções quais são as melhores, quais os objetivos de cada uma, para eu falar, dentro desse objetivo aqui, essa é mais indicada para a mãe, essa é indicada para essa família, essa é indicada para esse problema, né, para essa demanda específica, tá? Então, vamos nos organizar aí nessas questões. E quem quer conhecer um pouco mais, né, dessa organização clínica, vai lá assistir essa aula, que é Organizando Sessões de Depressão. Vocês vão entender como um psicólogo trabalha com uma demanda tão grave como essa, a nível de suicídio, né? E vai entender em si como o psicólogo clínico trabalha. Então você pode adaptar esse entendimento para qualquer outra demanda. Então, gente, vou ficando por aqui e fiquem à vontade, sejam todos convidados a assistir essa aula que está lá aberta. E ó, vocês são alunos, vamos lá para dentro estudar. Tchau, tchau, gente.